E aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Eldio Batista, caso não me conheçam, e o tema do nosso diálogo de hoje é sobre como perceber os problemas da nossa vida, percebê-los como problemas, lançar luz no que é necessário e efetivamente resolver, estabelecer um padrão melhor para as nossas vidas. Bom, eu começo direcionando e presumindo que se você chegou até aqui, você é uma pessoa que busca alguma coisa melhor para a sua vida. Você busca uma espiritualidade, uma evolução, etc. E quando a gente faz isso, nós passamos para um outro olhar da vida, nós começamos a enxergar as coisas dentro de um outro sistema, só que existem infinitas armadilhas aí. Então, quando a gente para pensar seriamente sobre a vida, tudo o que existe pode ser uma armadilha. Por quê? Porque é a forma como a nossa mente interage com aquilo. Então, a pessoa pode ir para a religião X, Y, Z, filosofia de vida, eu vou seguir essa pessoa, eu vou fazer tal coisa, e não adianta nada. Você acaba incorrendo em vários erros. Você não entende os seus processos de vida, muitas vezes. Por quê? Porque a sua mente não está preparada, porque a sua consciência não evoluiu bastante e não percebeu certos aspectos que estão ali obscuros. E aí eles estão minando, eles estão destruindo a sua existência. E você não está vendo isso daí. E aí a pessoa continua tendo problemas. Ela tem infortúnios, ela tem situações e ela não entende por quê. Então eu quero trazer luz para isso hoje. Vamos parar para pensar no seguinte. Obviamente existem N aspectos positivos. Mas eu, nesse primeiro momento, não vou focar em nada de positivo. Eu quero focar nas questões reais que existem no nosso cotidiano e que são prejudiciais, podem ser prejudiciais. Bom, primeiro eu vou começar com uma lei universal, que eu já falei aqui em outros momentos, que é a lei da entropia. Então, tudo no universo tende para o caos. Não tem como você entender ou imaginar que é diferente, que as coisas no universo são organizadas e são feitas para serem organizadas, porque não são. O todo não fez as coisas assim. Ele fez as coisas para se arregaçarem, para se destruírem, para ficarem o tempo todo bagunçadas. Se você quiser dar o nome de Deus, fique à vontade, então entenda que Deus fez as coisas para serem uma grande bagunça. E aí quando você olha para o nosso planeta, você vê o contrário disso, né? Não, mas o ar tá certinho aqui na medida para a gente respirar, tem plantas, animais, tudo em harmonia, o sistema solar, a Terra girando certinho, em volta do Sol, os planetas, a Lua como um satélite da Terra, se ela se mover um pouquinho destrói tudo, mas ela está tudo certinho lá, os planetas, etc. Ok, a gente vê isso daí, o nosso organismo também, etc. Porém, contudo, todavia, existe uma consciência trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, para manter isso dessa forma. E a gente não vê isso. A gente só vê que está tudo em ordem, está tudo esquematizado. E ainda tem gente que acha que é por acaso, né? Que tudo... Enfim. Então, você já começa que a vida, a existência, ela já está te esmagando. Ela já existe de uma forma que tudo está sendo direcionado para bagunçar. O exemplo que eu gosto de usar sempre. Esquece o seu quarto lá sem arrumar nada durante uma semana. Quando você parar para olhar, reparar nele, você vai ver que está um caos, uma bagunça, roupa onde não devia, uma zona. E aí você, caramba, como é que chegou nesse ponto? Olha a pia da sua casa, deixa um pouquinho de lavar a louça para você ver, vira um inferno. E aí o que é necessário? Por que o universo fez dessa forma? Porque é a única forma dos seres poderem agir, das consciências poderem se mover. Se eu não for lá e colocar uma energia, não, peraí, eu vou arrumar, eu vou lavar aqui a pia, vou arrumar, vou guardar a louça, etc. Isso não vai acontecer por si só. Se eu não colocar energia, peraí, em vez de eu bagunçar, tirei uma coisa do lugar, vou colocar tal. Quando eu olhar, minha casa tá uma zona. Então, nós temos que colocar essa energia para ir arrumando as coisas. Com a nossa vida é a mesma coisa. Segundo ponto, nós estamos num planeta de expiação e prova. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando melhor disso. Não sei como vocês entendem, mas esse é um planeta basicamente, tem de tudo aqui, mas basicamente dominado pelo mal. Eu costumo chamá-lo muitas vezes de planeta filial do inferno. E aí eu sempre me deparo com pessoas que se sentem horrorizadas com isso, porque a vida delas não é um inferno, elas entendem assim. Só que olha ao redor, olha a vida dos animais,
de pessoas menos favorecidas, guerras, etc. É triste aqui o negócio. Sendo assim, nessa dimensão e em outras dimensões bem próximas dessa, existem um monte de seres, um monte de demônios, um monte de encostos, um monte de energias, intenções de pessoas que você conhece, de pessoas que você não conhece, todas trabalhando o tempo todo para te destruir. Ah, mas eu não quero acreditar nisso porque eu sou evoluído, porque não sei o quê. Conversa fiada. Não existe isso. As coisas te afetam sim. Elas podem te afetar menos ou mais, de acordo com a sua frequência. Mas você está imerso aqui. Se você está no oceano, se você é um peixe e joga um poluente nessa parte do oceano que você está, você acha que você não vai ser afetado? Não vai adiantar você ser espiritualizado, evoluído, etc, etc. Então esse ponto precisa ser levado em consideração. Terceiro ponto, importantíssimo e talvez o mais importante de todos. Nós temos um monte de demônios interiores, de crenças limitantes, de traumas, preconceitos, tabus, tudo quanto é coisa negativa. A gente tem um inconsciente construído, cheio de tranqueiras. E aí quando eu falo inconsciente é aquilo que basicamente não existe. É cerca de 97% do que nós somos que nós inconscientizamos. Que nós jogamos para lá todo tipo de tranqueira, de medo, de coisas que nós não queremos lidar, né? Então vamos parar para pensar que esse inconsciente, ele é uma piscina como você está segurando bolas debaixo da água. Você segura uma bola lá, cheia de ar, você está segurando uma, você está gastando um pouco de energia, mas está segurando. Aí duas, daqui a pouco três, te dão mais outra, quatro, você já começa a gastar uma energia enorme para segurar as bolas debaixo d'água, porque elas querem vir à tona, elas querem subir, estão trabalhando para isso, é a natureza delas, e você tentando segurar lá de baixo. Daqui a pouco 5, 8, 10, e aí as bolas começam a subir e você não consegue fazer mais nada. É assim o nosso inconsciente. Então o tempo todo um monte de tranqueira querendo vir à tona e trabalhando para isso. Como você, como todo mundo praticamente na Terra, poucas pessoas que estão numa outra situação, é muito mais inconsciente do que consciente, então haverão momentos na sua vida que você vai agir sem pensar, que você vai fazer coisas idiotas, que você, por exemplo, vai numa entrevista de emprego e aí tá tudo certo e aí você fala uma besteira no final. E você, mas pra que eu falei aquilo? Não tem nexo, é ridículo, zoado. Só que você falou. E aquilo acabou impedindo que você conseguisse um emprego que você gostaria. Você é atleta e quando chega numa competição X você se machuca. Ou você erra uma coisinha, erra o gol, erra um salto, não sei que esporte. E aí você perde por um detalhe. Por quê? Porque em algum momento você ficou inconsciente. Olha que legal, olha que sacada interessante. Quando o nosso inconsciente é maior do que o consciente, é natural que ele vá dominar em vários momentos. Você não consegue ser consciente o tempo inteiro. Então, aquelas bolas que estavam debaixo d'água, elas sobem. E aí, quando elas sobem, você se torna inconsciente para certas coisas. Você age e, caramba, não fui eu agindo isso. Que você tinha medo, que você tinha uma crença que não podia dar certo em alguma coisa. Então você tem uma ação para não dar certo naquilo, porque é uma coisa que estava guardada dentro de você, é um medo, muitas vezes o medo de ser feliz mesmo, né? E aí acontece fluxos na vida da pessoa. Num dado momento ela está mais assim, ela está mais assada, ela está mais chata, ela está brigando com todo mundo, no outro ela está feliz, no outro ela está injuriada por alguma coisa, não sei, triste, e ela não sabe como lidar com isso, não tem ferramentas, não tem entendimento de nada. Então, gente, resumindo a ideia de hoje e trazendo para a nossa vida de forma prática, a primeira coisa, a lei da entropia, a gente não pode fazer nada em relação a ela, é sempre conosco, né? Mas o que a gente pode fazer? Nos organizarmos e, primeiramente, entender o universo é assim. Tudo vai para o caos. Se eu não tiver uma consciência de consertar as coisas, de manter as coisas, eu comprei uma coisa, então
Pô, cuida dessa coisa. Vai lá, limpa. Precisa de um reparo, sua casa precisa de reparo, precisa pintar aqui o portão para ele não enferrujar, eu preciso consertar um vazamento que tem ali para ele não ficar maior. Se não tiver essa consciência de cuidar do que está à sua volta e do interno, principalmente, cuidar de si, fazer uma manutenção de si mesmo, seu corpo, sua mente, seu espírito, então você automaticamente está ferrado. Vai ter N problemas só por conta disso. Segunda coisa, tem N energias tentando e trabalhando o tempo todo para te destruir. Tem N, você assistiu o Pica-Pau lá, o anjinho, o capetinha? Então é isso o tempo inteiro. É um monte de demônio, entenda como quiser aqui, trabalhando para te destruir. Nessa dimensão e em outras. Pessoas que você julga seus amigos. Ah, não, essa pessoa é muito legal, ela me ama. Fica nessa. Então, em relação a isso, é preciso nós começarmos a nos aperceber das coisas, das pessoas, das situações. E aí nós vamos olhando para essas coisas, o que não acontece da noite para o dia, e vamos trazendo consciência, vamos olhando para nós mesmos, aos poucos enxergando as pessoas como elas são, como seres humanos, nós como seres humanos, como falhos, e vamos nos protegendo, trazendo a consciência para dentro de nós. Pô, peraí, eu preciso me proteger, essa influência talvez não seja legal para mim. Pô, tal pessoa, tal energia, e pedir proteção, sempre. Por que eu vou dar ênfase nessa questão de pedir proteção? Porque, lembra, entropia, tudo é um caos. Então eu preciso ter uma energia de me colocar para o universo, de afirmar para ele o que eu quero para a minha vida. Então eu quero proteção, eu peço ajuda, eu preciso. Esse movimento é o que nos conecta ao superior, é que nos conecta efetivamente à proteção. E permitir isso, se sentir realmente protegido. Tem técnicas para isso. Você criar um escudo para isso. Eu gosto de trabalhar isso em terapia com meus clientes porque é uma coisa importantíssima. E quando você faz isso, efetivamente sua vida melhora. Porque um monte de influências negativas elas começam a ser afastadas de você. Você mesmo afasta essas energias. E a terceira coisa, olhar para os nossos demônios internos, para as nossas sombras. E como é que a gente faz isso? Não tem jeito, é fazendo um trabalho evolutivo. Não tem como. E é na marra isso, porque o nosso ego não quer. Então a gente tem que trabalhar para jogar luz na escuridão que nós mesmos temos e alimentamos dentro de nós. E é trabalhar um pouco no sentido de tirar um pouco o olhar das coisas externas. Existe o mal, existe um monte de influência, sim, mas como eu posso ir me fechando cada vez mais para isso? Como eu posso ir me tornando mais forte? Porque os problemas só vão aumentar. Isso é um fato da vida. Você não pode querer entender, querer esperar que as coisas vão ficar mais fáceis, porque não vão. Não tem como isso acontecer. À medida que você cresce, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E como lidar com isso? Como eu me fortaleço diante disso? Bom, pessoal, resumindo, eu penso que esses 3 aspectos são alguns dos principais que nós temos que olhar para nossas vidas quando a gente quer melhorar alguma coisa, seja o que for, em qualquer área. Vou concluindo aqui essas ideias. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, qualquer questionamento, fiquem à vontade para comentar, que eu respondo assim que possível. Muito obrigado e até a próxima vez.